Salve galera, mais um vídeo no canal Somos NFC. Eu sou o Lanzinho para falar aqui da Série B das emoções, né? No caso, neste vídeo aqui eu vou fazer aqui um resumo do primeiro turno, falar sobre as campanhas das equipes que estão ali nas primeiras colocações também, questão de trazer alguns números aqui importantes, também de probabilidades ali de briga por acesso e também na luta contra o descenso, e falar um pouco aí do que esperar para o segundo turno, né? No caso, já começando essa próxima sexta-feira, né? Já teremos aí duas partidas válidas para a 20ª rodada, então vamos aqui, mas sem mais delongas, falar sobre esse resumo aqui, né? Um breve resumo da Série B das emoções. Então, rapidamente eu passo aqui a tabela novamente, né? Assim como eu já fiz no outro vídeo ali, gosto de passar, né? No caso aí, o primeiro turno ainda tivemos ali a conclusão dele com vitória, sendo o líder com 37 pontos, seguido pelo Novo Horizonte com 36, em terceiro Vila Nova com 35 e quarto o Sport com 35. No caso, o Sport fica atrás do Vila Nova pelo saldo de gols, né, fechando ali o G4. Em quinto temos aí o Criciúma com 34 pontos, em sexto o Guarani com 32, em sétimo Mirassol com 31, em oitavo Juventude com 30, em nono Botafogo Ribeirão Preto com 30, em décimo Ceará com 28, décimo primeiro Atlético Goianiense com 27, em décimo segundo CRB com 24, 13º Ponte Preta com 22, 14º Ituano com 20, em 15º Sampaio Corrêa com 20 pontos, 16º Tombense com 18, e fechando o Z4 temos aí Chapecoense com 18, Avaí com 17, Londrina com 14 e ABC com 12 pontos em 19 jogos, né? Então vamos aqui destrinchar um pouco sobre as campanhas aí, principalmente na parte de cima da tabela e também das equipes aí que estão na luta contra o Z4. No caso aqui também tô lendo aqui uma matéria que eu vou colocar o link aí no comentário fixado, né? Que é a questão sobre as chances de acesso das equipes, né? No caso de acesso e também da luta contra o rebaixamento, no descenso, né? No caso aqui o Vitória, que terminou como líder da competição, aí tem com 37 pontos, né? Tem chance de acesso aí de 67,5% e de 25,6% de título. Enquanto o Novo Horizontino vice-líder tem 59% de chance de acesso e 18% de título. Em terceiro tem o Vila Nova com 35, com quase 6% de acesso e 10% de título. Em quarta temos o Sport com 35, que tem 51,4% de chances de acesso e de 13% de título. O Criciúma em quinto tem 43% de chances de acesso. Guarani com 34%, Mirassol 26%, Juventude 19,5%, Botafogo 25,1%, Ceará 16% e Atlético Goianiense 11º 4,9%. Né? Então, as probabilidades aqui. E segundo um estudo aqui da UFMG, né, que no caso você pode até no site lá da UFMG, que eles têm a tabela geral e também a tabela de mandante e visitante, né, que é para ter um número interessante para saber. Tem uma base interessante aí da Série B das emoções. E no caso, né, segundo aqui o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas, no caso aí, a equipe que atingir a marca ali dos 72 pontos, né, então já não é mais 64, 66, já estou colocando aí por volta ali de 72 pontos ali a pontuação para poder garantir o acesso para a Série A, né? Lembrando que no ano passado, né, a Série B ali, o Vasco terminou em quarto com 62, né? Então, por exemplo, na minha aqui eu vou colocar tipo entre 66, de 66 pontos ou mais, né? As chances ali de acesso. E na parte de baixo da tabela, né, também tem a questão de probabilidades de descenso. No caso aqui, por exemplo, o ABC, que é o Lanterna, tem 83% de chances de rebaixamento, Londrina 75%, o Avaí 49%, Chapecoense 42%, Tombense 47,8%, Sampaio Corrêa 35%, Ituano 30,5%, Ponte Preta 21,4%. Até ali é o 13º, que é a Ponte, ali tem 21%, e o CRB, que é o 12º ali, tem 8% de chances de descenso. E no caso aí, para atingir a pontuação, né? No caso ali, para escapar do descenso ali, tem que ser, no caso ali, na projeção ali dos matemáticos da UFMG, né? No caso aí, a equipe que fizer ali 47 pontos ou mais, não terá risco nenhum de descenso. Também promete muitas emoções aí nessa Série B. Aqui, trazendo aqui uns dados interessantes, né? Aqui antes de eu partir já para falar das equipes, algumas equipes em questão, trazer aqui, né, no caso aqui da Série B, o time que mais venceu nesse primeiro turno foi o Vitória, né, que conquistou aí 12 vitórias em 19 jogos. Aí os melhores ataques ali é o Sport e Vitória com 29 gols. A melhor defesa é o Vila Nova, que apenas sofreu
8 gols em 19 jogos. Aí também temos aqui o pior ataque, que é o do ABC, do Avaí, que só fez apenas 12 gols. E a pior defesa é o Londrina, que sofreu 31 gols em 19 jogos. E vamos trazer um pouquinho de cada campanha, por isso que eu estou olhando aqui no notebook e também focar aqui na tela. Vamos falar aqui primeiramente do Vitória, né? Vitória aí que termina o primeiro turno na liderança, né? Que começou bem o campeonato com 5 vitórias seguidas ali, se mantendo na liderança, teve os tropeços, ali alternando ali posições no G4, mas nessa reta final de primeiro turno conseguiu emendar ali uma sequência de 3 vitórias seguidas e terminar na liderança da competição. No caso aí, trazer um resumo aqui da campanha do Vitória até então, né? A equipe na estreia venceu a Ponte Preta em casa por 3-0, que aí foi aquela sequência de 5 vitórias, né? Depois venceu o ABC fora de casa por 3-0, ganhou do Londrina em casa por 2-0, depois 3-0 contra o Botafogo fora de casa. Depois outro jogo como visitante ele venceu o Vitória fora de o Ceará por 2-0. Aí depois teve 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Atlético Goianiense e Mirassol. Depois voltou a vencer ali contra o CRB. Aí depois do CRB ele empatou com o Avaí por 1-1. Ganhou do Ituano por 3-0. Depois do Tombense fora de casa. Aí teve a sequência de resultados negativos, né? Perdeu para o Criciúma em casa por 1-0, depois perdeu para o Guarani. Aí depois teve outra sequência de 2 vitórias seguidas, né? Vencendo o Sampaio Corrêa e o Juventude. Quer dizer, venceu o Sampaio Corrêa, depois perdeu para o Juventude e para o Vila Nova. E fechou ali o primeiro turno ali, vencendo o Novo Horizontino por 2-1. Depois venceu o Sport fora de casa. E fechando o resultado aí na última rodada, aí, na 19ª rodada, vencendo a Chapecoense fora de casa por 1-0. Aí essa a campanha do Vitória até agora no primeiro turno da Série B. Equipe aí que o início de temporada não foi muito bom, né? Com as eliminações da Copa do Nordeste, mais uma vez ficando de fora aí do mata-mata do estadual. Conseguiu trazer alguns bons reforços, principalmente a gente pode destacar principalmente ali, o setor defensivo do Vitória ali com Cabo Tang e Wagner Leonard, né? A bola parada também é um fator muito forte da equipe. E se caso aí o Vitória venha realmente conquistar esse acesso aí, vai ser uma sequência de superações, né? Porque o ano passado, quem acompanhou a Série C sabe que o Vitória, de início, assim, não parecia que não ia conseguir o acesso e conseguiu o que foi ali o acesso improvável. E agora está na Série B e fazendo aí uma baita campanha. Será que o Vitória vai conseguir o acesso aí? Vai realmente voltar para a Série A? Agora vamos aqui para o Novo Horizontino, que fechou o primeiro turno aí da vice-liderança com 36 pontos. Só fazer aqui um resumo da campanha da equipe até então, né? No caso, se eu não me engano, na estreia a equipe perdeu para o Vila Nova, né? Por 2-1. Aí depois venceu do Juventude em casa por 1-0. Teve um empate com o Sport. Aí depois venceu o Mirassol fora de casa por 2-0. Depois o empate com a Chapecoense fora de casa. Aí foi a sequência onde a equipe emendou ali, né, 7 vitórias seguidas. No caso aqui, quer dizer, na verdade, foi uma sequência de vitórias ali importantíssimas, né? Vencendo. Teve a derrota pro CRB, depois teve a sequência de 7 vitórias seguidas, né? No caso, quando venceu o Ituano fora de casa por 2-0, depois o Avaí em casa por 2-0, Ceará fora de casa por 3-0, 1-0 sobre o ABC no Frasqueirão, depois venceu o Guarani em casa, Sampaio Corrêa em casa, depois venceu o Tombense fora de casa, e depois dessa sequência aí teve as derrotas para o Botafogo e Ponte Preta, o empate com o Atlético Goianiense, a derrota para o Vitória, e fechou aí o primeiro turno aí com as vitórias sobre o Londrina e o Criciúma fora de casa. Hein? A equipe do interior paulista aí comandada pelo Eduardo Batista, né? Que no início da temporada disputou a Série A2, conseguiu o acesso, ele foi vice-campeão. E na Série B aí vem surpreendendo. Será que o Novo Horizontino vai manter o pique aí, vai conseguir ter forças até o final? Aí vamos aqui para a terceira colocação aqui, que é a do Vila Nova, né? Time que também tem 35 pontos em 19 jogos. Foram 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. A equipe é um dos melhores mandantes aí, não perdeu dentro de seus domínios. Só para fazer aqui um breve resumo da campanha do Vila Nova, né? No caso aqui, a equipe estreou na competição vencendo o Novo Horizonte em casa por 2-1. Depois venceu, ali começou bem, né? Foram 3 vitórias seguidas, depois o empate, né?
foi a vitória sobre o Juventude, depois venceu o Avaí fora de casa. Teve depois um empate com o Mirassol, depois outro empate com o Criciúma. Aí conseguiu a vitória fora de casa contra o CRB. Aí depois mais uma vitória em casa, só agora sobre o Ituano. Aí depois perdeu para a Ponte Preta, né? No caso foi sua primeira derrota. Aí na sequência conseguiu ali vencer o Sampaio por 3-0, venceu o Chapecoense fora de casa, empate com o Guarani, depois teve a derrota para o Sport. Aí depois venceu o Botafogo e Ribeirão Preto fora de casa por 3-0, depois Tombense em casa por 1-0. O empate com o Atlético Goianiense, é um jogo emocionante ali. Tivemos ali os gols ali nos instantes finais. Depois o triunfo sobre o Vitória. Depois acabou aí perdendo para o Londrina, para o Ceará. E fechando o primeiro turno aí com empate com o ABC por 1-1, né? No caso ali a equipe saiu atrás do marcador, pressionou o jogo todo. E nos acréscimos ali o Henrique Almeida, que foi o estreante ali na camisa do Vila Nova, conseguiu um empate para a equipe goiana. E praticamente aí o começo do segundo turno aí, né, do Vila Nova vai ser bem interessante, porque praticamente já com 2 confrontos diretos, né? No caso, já pela 20ª rodada, né, enfrenta o Novo Horizontino fora de casa e depois recebe o Sport em seus domínios. Então, Vila Nova aí, será que vai conseguir manter essa boa campanha dentro de casa? No caso, principalmente o setor defensivo da equipe é muito forte aí, comandado sobre o comandante de Claudinei Oliveira, né? Alguns jogadores do ataque aí, como Neto Pessoa, o Guilherme Parede, ele vem se destacando aí pela equipe goiana na Série B. Agora vamos aqui para o Sport Recife, né, que é o quarto colocado da Série B, né? Fechou aí o primeiro turno com 35 pontos também, né? Fica atrás do Vila Nova pelo saldo de gols. Ali tem o melhor ataque da competição ao lado do Vitória com 29 gols. E também, né, o artilheiro da Série B aí, que é o Wagner Love, com 10 gols na competição. Fazendo aqui um breve resumo da equipe nesse primeiro turno, né? A equipe, por conta ali da final da Copa do Nordeste, né, teve algumas datas ali que foram alteradas. Mas o primeiro jogo do Sport pela Série B foi contra o Novo Horizontino, né, empate em 0-0, onde o Sport entrou com o time reserva por conta das finais da Copa do Nordeste. Aí nos demais jogos, né, que foram dados sem marcar, teve ali os resultados ali, as vitórias sobre o Guarani por 2-0 e contra o Tombense por 3-2 na Ilha do Retiro. Depois do empate com o Ituano fora de casa por 1-1. Aí a sequência ele venceu. Na sequência venceu o Botafogo em casa por 3-0. Depois teve a derrota para o Criciúma fora de casa. A vitória sobre o ABC por 4-1. Depois venceu o Londrina fora de casa. Aí na sequência venceu o Avaí por 2-1. Depois teve o empate contra a Ponte Preta, a vitória sobre o Vila Nova e o Juventude. Depois o empate contra a Chapecoense. Depois venceu o Ceará. Aí teve a sequência aí, que foi a derrota para o CRB, o empate com o Mirassol, a derrota para o Atlético Goianiense, a derrota para o Vitória dentro de casa e depois, fechando o primeiro turno aí, venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 2-1, né? O Sport que na temporada já tem mais de 100 gols feitos, chegou até as oitavas da Copa do Brasil, foi vice-campeão da Copa do Nordeste, ganhou ali o estadual com sobras. E nesse final de primeiro turno aí teve ali alguns tropeços, né, mas voltou a vencer no momento certo e terminar dentro do G4 da equipe que tem totais condições ali de brigar, não só pelo acesso, assim pelo título também. É uma equipe muito forte jogando dentro de seus domínios também, só que obviamente que como visitante a gente tem que melhorar alguns pontos para poder conseguir voltar à Série A. As demais equipes aqui, né, vou fazer um breve resumo aqui, o Criciúma, que é o quinto colocado, com 34 pontos, né? Foram 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 21 gols feitos, 12 sofridos, saldo de 9, né? No caso, ali o Criciúma tem a terceira melhor defesa na competição. Uma equipe também que é muito forte jogando dentro do Heriberto Rios, mas nessa reta final de primeiro turno acabou tendo um empate e 2 derrotas, né? E acabou ali saindo do G4, mas é uma equipe que estará firme aí na briga pelo acesso. Em sexto tem o Guarani com 32, né? O Guarani também teve um bom início, teve uma sequência também de resultados ruins e acabou ali se afastando do G4, mas conseguiu terminar bem esse primeiro turno, apenas ali a 3 pontos do G4 com 32 pontos. Aí em terceiro temos aí o Mirassol com 31, que conseguiu aí vencer a rodada anterior, também vem fazendo uma boa Série B até agora, sua primeira participação na competição. Também tem chances também de brigar, só que precisa emendar ali umas coisas de resultados positivos, alguns jogos ali onde a equipe saía na frente e tomava um empate no final. Temos também em oitavo o Juventude com 30 pontos, né? Uma equipe que não começou muito bem a Série B, mas aí depois sob o comando do Thiago Carpini conseguiu aí ter bons resultados e aí também ficar ali daí, ficar próximo ali das primeiras colocações, também tentar, né, brigar ali pelo acesso.
Aí nono temos ali o Botafogo e Ribeirão Preto, também que outra equipe que começou muito bem a Série B, mas teve uma queda de rendimento muito grande. E agora aí, nesse final de turno aí conseguiu ter uma reação. Em décimo ali o Ceará com 28, o Ceará com mais equipes aí cotadas para brigar pelo acesso, mas acabou aí tendo um desempenho aí um pouco abaixo do que se esperava da equipe cearense. E também fora a questão das trocas de treinadores ali, começou com o Gustavo Mourinho, aí trocou pelo Eduardo Barroco, só que o time não deu muita liga com ele, e agora aí está sob o comando aí do Guto Ferreira para tentar mudar esse cenário aí do Ceará, que para esse segundo turno aí tem que fazer praticamente uma campanha de G4 de título para poder conseguir aí o acesso para a Série A. E dessa forma temos ali o Atlético Goianiense com 27, tem outra equipe que também teve um bom início, mas teve uma queda muito grande de resultado, troca de treinadores constante, né? Agora, atualmente, agora sob o comando do Jair Ventura aí para tentar reagir nesse segundo turno. Ainda assim, no segundo CRB com 24, né? A CRB também não começou muito bem. Aí, após a chegada do Daniel Pires, conseguiu alguns resultados positivos, mas continua aí entre 11º e 12º. Ponte Preta também é outra equipe que também não começou muito bem, conseguiu alguns resultados positivos, mas ainda está ali próximo ali do Z4, então a briga vai ser muito grande. Em 14º também tem o Ituano, também outra equipe que está na luta contra o Z4. Em 15º Sampaio Corrêa com 20 pontos. Estou também, mais um ali que, no caso aí do Sampaio Corrêa, vai, no ano você tá, não vem fazendo aí uma boa temporada, né? Acabou ali perdendo o estadual, não foi tão bem ali na Copa do Nordeste e na Série B também, tá ali na briga contra o Z4. Ainda assim, também temos o Tombense com 18 pontos também, mais uma das equipes aí que estão brigando contra o rebaixamento, né? E fechando a Z4 temos Chapecoense, Avaí, Londrina e ABC. No caso aqui dos quatro aqui, acho que Londrina e ABC ali são os cenários mais difíceis ali para reverter, né? Esse primeiro final de título do Chapecoense e Avaí conseguiram alguns resultados positivos, mas ainda não é o suficiente para poder sair do Z4. E fechando aqui, tentando fechar esse resumo aqui para vocês, né? No caso, sobre a questão aí de briga por acesso aqui, do meu ponto de vista, aqui das equipes que eu vejo aqui, praticamente assim, eu vou colocar aqui do primeiro ao oitavo ali, para mim, estão na briga, né? No caso, obviamente, o Vitória próprio líder, Novo Horizontino, Vila Nova, Sport, Criciúma, Guarani, Mirassol, Juventude, né? Vou colocar o Botafogo ali em nono ali, vou colocar essas 9 equipes ali brigando ali pelo acesso, né? Mas em termos de título ali, eu vejo mais por Vitória, Novo Horizontino, os 4 primeiros ali para mim, para título, eu vejo mais entre essas equipes, mas é o mesmo palpite aqui dos 4 equipes que vão subir, né? Pode ser que o R também, obviamente. Eu vou apostar aqui no Vitória, né? Que vem surpreendendo, vem fazendo uma baita de Série B, no Sport também, no Criciúma e no Vila Nova, né? No caso, o Horizontino, apesar de estar fechado na liderança, mas não sei se terá forças aí até o fim para conseguir o acesso, mas se vier o acesso também vai ser uma grande campanha também que não podemos deixar de lado. E na parte de baixo da tabela, só para finalizar aqui o vídeo, né? Aqui das 4 equipes que estão ali na zona de rebaixamento, eu acho que ABC e Londrina é um cenário mais difícil ali. ABC, no caso, para mim está sendo até uma das grandes decepções da Série B. Obviamente que eu não colocava a equipe como uma equipe, cotava o ABC como uma equipe que fosse brigar pelo acesso, mas uma campanha tão pífia assim que a equipe teve, né, nessa competição até agora, realmente é um cenário muito difícil de reverter. Fazer 47 pontos no segundo turno vai ter que fazer campanha de G4 para poder sair dessa situação. O Londrina também está nessa situação na Série B, né? No caso ali, pegar o recorte dos últimos anos aí também, a equipe vem fazendo campanhas ruins. A melhor campanha que a equipe teve na Série B foi em 2017, quando quase conseguiu o acesso, né? Bateu na trave ali, ficou apenas a 2 pontos do Paraná, que foi o quarto colocado naquela ocasião. E depois disso, né, a equipe caiu para a Série C em 2019. Aí em 2020 conseguiu o acesso, né? Retornar à Série B, mas nas outras edições aí não fez boas campanhas, né? No ano passado até em breve momento cogitou-se brigar pelo acesso, mas obviamente que não teria forças para tal. E na atual edição também é um cenário que eu vejo muito difícil de se reverter do Londrina. Havaí e Chapecoense, né, 2 equipes catarinenses estão na briga também. Eu vejo aqui também um cenário muito difícil, né? Talvez esses 4 aí não tenham muita mudança na parte da tabela, mas tem as outras equipes aí também que também a gente não pode botar muita fé se vão sair dessa situação ou não, né? Tom Benson eu acho que é um time interessante, apesar da campanha ruim, mas alguns jogos, assim, mesmo que quando o time não vence, é um time que ataca bastante, tem alguns jogadores, algumas boas peças individualmente. Sampaio Corrêa está sendo aí a partir de uma temporada aí decepcionante, então
no ano centenário do clube, né? Equipe que tinha aquele fator do Castelão, dentro de casa, esse fator forte, assim como foi na Série B do ano passado, esse ano não está sendo, né? Obviamente teve mudanças ali do elenco, então. E, e Ituano e Potiguar também vão continuar nesse caminho aí, vai ser muito difícil, né? Ituano que o ano passado surpreendeu, chegou ali brigar pelo acesso, e para a atual temporada também, fora alguns erros ali da diretoria do clube, aí, que é de contratações, assim, não conseguiu qualificar o elenco para poder conseguir algo a mais nessa Série B. E no caso aí, provavelmente vai ficar essa briga contra o Z4. E é isso aí, fechando o vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui é um resumo, né, da minha parte aqui sobre a Série B das emoções, né? Tudo esse primeiro turno. E vamos aí acompanhar o segundo turno aí já nessa sexta-feira, então. Obviamente você acompanha tudo aqui no canal só no NFC. E também, né, obviamente, quando acabar a Série B também vai ter um resumo ali, né? Falar do segundo turno, falar das campanhas das equipes que subiram, falar dos times que caíram também. Então, teremos também resumo também do final da Série B, mas obviamente que tem muito show pela frente, mais 19 rodadas de muitas emoções, porque você acompanha, obviamente, tudo aqui no canal só no Presidente FC, porque a Série B tem muitas emoções e muita procedência. Valeu!